Olá pessoal, Thaís aqui. Então, gente, alguém aqui já refletiu sobre o que seria esse novo mandamento? Como que eu faço para amar o meu irmão como Jesus nos amou? Alguém já parou para pensar qual é o caminho para isso? Ou alguém acha que faz? Talvez pouquíssimas pessoas aqui encarnadas na Terra cheguem a uma pequena parcela, bem pequeníssima parcela do que seria o amor ágape que Jesus nos ensinou há 2026 anos atrás. Essa é a pergunta, né? A sociedade planetária, a humanidade aprendeu esse mandamento? Como faz para eu amar todo mundo? Então, fui descobrindo alguns caminhos durante a vida, vou compartilhar aqui com vocês. Se fôssemos pensar sobre a vinda de Jesus para a Terra, veio para nos ensinar isso. Ele não veio para morrer na cruz. Tem gente que corta o caminho ali e a cruz pela cruz. Veio para morrer na cruz para nos salvar. Tem um meio aí, hein? Veio para passar uma mensagem. Veio para nos ensinar a coisa mais importante, o novo mandamento. E por causa disso, aí ele foi morto na cruz. E que foi uma grande prova de amor. Mas o foco é a mensagem, gente. E a pergunta que fica é: e aí? Nós estamos praticando? Ou pelo menos tentando? Eu amo Jesus, Jesus é lindo. Eu canto músicas para Jesus o dia inteiro. Eu amo a história de Jesus, eu ouço muito assim, eu sou apaixonada por Jesus. Tudo bem, a maioria das pessoas são. Mas você tenta imitá-lo, não é seguir igual rede social. Não é ficar falando Jesus, Jesus, Jesus. É imitá-lo. Eu, quando era criança, eu brincava de imitar. Imitar mesmo. Imitar. Igual quando a gente é criança. Tenta imitar, falando as mesmas palavras, se forçando a fazer as mesmas ações. Primeiro de fora para dentro, mas depois, quando a gente vai repetindo, a coisa vai se interiorizando. Claro que o ideal seria uma reforma íntima, de dentro para fora. Mas, quando não é possível, a gente faz de fora para dentro também. Não importa a via, não importa a transformação. Então, assim, eu vejo que as pessoas respondem muito uma coisa para mim. Tem gente que pergunta em certas situações, mas por que você age assim? E eu respondo, os meus conhecidos sabem. Bom, você vai rir de mim, mas eu tento imitar Jesus. Aí as pessoas dizem, mas Jesus é Deus, Jesus era santo. Jesus pode, a gente é pecador, a gente pode fazer errado porque a gente é a gente, não, né? Então, o que ficou da mensagem? Que horas que nós, enquanto humanidade, vamos parar e falar assim, não, peraí só um pouco, precisamos melhorar. É como eu disse no primeiro vídeo que eu apareci. Eu quero um mundo melhor, mas o que você está fazendo hoje para construir um mundo melhor? Eu estou fazendo coisas fora de mim. Não, então, só que é dentro. Vamos pensar em como a gente se transforma por dentro para que a consequência venha para fora, né? Então, assim, se eu fosse, na minha humilde opinião, formar uma cartilha de alguns passos para tentar chegar no que seria algo bem minimamente próximo do que Jesus ensinou, eu falaria assim, primeiro passo é reconhecer que você ou eu sou tão errante quanto qualquer irmão que esteja ao meu redor. Porque se eu fosse tão melhor, eu não estava nem aqui encarnada. Estamos num mundo de provas e expiações de matéria densa. Nossas almas estão presas num corpo, deve ser porque elas são densas também. Se elas fossem sutis o suficiente, elas estariam num mundo mais sutil e leve. Não estaria estaríamos de regeneração para cima. Então, já que você está nessa dimensão, você não é assim lá tão melhor do que ninguém. Mais ou menos estamos aproximadamente ali no mesmo patamar. Tem alguns um pouco mais evoluídos, um pouco mais conscientes, já tomaram um pouquinho mais de consciência, mas estamos na mesma escola, gente. No mesmo planeta escola. Então, por isso, Jesus dizia, não jogue a primeira pedra. Você também tem os seus erros.
Talvez não os mesmos que o outro irmão, mas na mesma intensidade ou quase na mesma. Ou pouquíssimo tempo atrás, você esteve na mesma. Então, olha para trás, olha para o retrovisor e veja se você é tão melhor do que aquele irmão que você está com uma vontade de julgar. Nossa, onde já se viu? Olha, você viu? Você viu aí o que ele fez? Fulano fez? Onde já se viu? Eu nem olho na cara. Então, gente, são expressões que não são expressões e nem atitudes e nem palavras de quem está tentando imitar Jesus. De quem está tentando levar a sério o amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, primeiro, o reconhecimento de si mesmo. Sou tão errante quanto qualquer irmão. Se não no mesmo grau, um pouquinho para trás vivi a mesma coisa. Então, eu tenho algumas alternativas, além de julgar. Vamos botar o julgamento para lá. Podemos ajudar o irmão a chegar numa tomada de consciência com relação àquele erro. Mas sempre se coloque como um igual e não como um superior quando for fazer isso. Pois você não é superior. Diga a ele, olha, eu também já passei por isso. Eu também erro bastante. Mas deixa eu te falar como eu saí dessa e tal. Ou se não tiver espaço para aprendizado, porque tem gente que infelizmente ainda não tem o espaço mental para aprendizado, não tem problema, um dia você também não teve. Então, você apenas afasta e ora, manda luz, deseja que um dia a pessoa tome consciência, pede para a espiritualidade ajudar aquele irmão, é assim que a gente age. E não dizer para o primeiro que passa na frente, olha aí, ó, olha aí, ó. Esse julgamento precisa parar, sabe? Lembrar que nosso teto também é de vidro. Lembrar que todos nós estamos aqui para evoluirmos juntos. A gente está na mesma classe. Pode ser que um tire 10 na prova, outro tire 8, outro tire 7. Mas se a gente está na mesma classe da escola, não faz sentido, sabe? Se achar melhor que o outro. Pisar. Se achar melhor por conta de classe econômica ou de algum tipo de status. Ou porque sabe mais alguma coisa do que o outro. Talvez o próximo passo seria perguntar para si mesmo se você se relaciona com o outro através de algum tipo de interesse, ou se é em troca de absolutamente nada, só porque você quer ver o outro irmão bem. E quando o outro irmão está bem, você fica bem. Observem isso. Se puxem para o observador. Já fizeram isso? Se puxa num segundo olhar, numa segunda perspectiva de si mesmo. E você se pergunta se você tem relação de interesse financeiro. Tá, não, eu tenho relação de interesse de status, ou na verdade eu quero uma informação, estou tratando a pessoa bem porque quero uma informação, ou sou amorosa com aquela pessoa porque ela tem uma posição no trabalho que pode me prejudicar. Eu tenho uma relação boa com aquela pessoa na igreja porque ela tem um cargo que pode me privilegiar. E tá tudo bem, viu, gente? Eu, por exemplo, já estive em todas essas posições. Interesse, dinheiro, e ainda continuo, porque estou encarnada aqui, não sou perfeita, não sou santa, só venho num processo de busca que estou compartilhando com todos. Então, eu me pego, né, assim, por que eu amo tal pessoa por causa disso? Se ela não fosse isso, eu amava do mesmo jeito? Eu seria capaz de servir? Eu seria capaz de ajudar, de interromper o meu dia para ajudar, se alguém... Ou não, porque não tem uma relação no mundo físico, no mundo capitalista comigo que vá me... Então não preciso ajudar, não quero nem... né? Não preciso nem tratar bem. Quer ver uma relação muito interessante que as pessoas, inclusive, eu caio nesse buraco às vezes, eu acho horrível, a relação comerciante ou comércio e funcionários de comércio com clientes versus clientes e essa relação tanto de um lado quanto do outro. Os clientes muitas vezes se acham no nossa, eu estou aqui como cliente, eu posso reclamar na internet, então eu vou tratar essa pessoa que está atrás do balcão de qualquer loja, seja de roupa, seja de comida, seja de qualquer coisa, de serviço, eu vou tratar mal, porque essa pessoa está subjugada a me tratar bem por conta do trabalho, por conta do dinheiro que eu estou pagando para ela aqui. Então eu preciso aproveitar para subjugar o que eu preciso aqui, por conta da posição de trabalho dela. Nossa, eu vejo muito isso, muito. Pessoas que,
inclusive é digna de muita compaixão, porque são pessoas que se sentem muito inferiorizadas, então a única oportunidade que podem subjugam o outro numa situação onde o outro não pode se defender, porque precisa daquele dinheiro, porque precisa... Então nós somos todos tão podres, gente. Quem nunca? Eu tomo tanto cuidado na minha vida pessoal para não acontecer isso, mas às vezes eu pisco e faço. Outra coisa que às vezes a gente faz é ensinar para o outro, tem a caridade moral, né? O Espiritismo ensina muito isso, é muito lindo. A caridade moral, a caridade social. A caridade não é só financeira, você dar coisas físicas. Você pode ter uma caridade no sentido de ensinar para o outro algo que ele não sabe, com amor, com posicionamento e amor. Você não precisa, quando vai chamar a atenção de alguém, algum filho, algum funcionário, algum colega de trabalho, algum familiar, algum amigo, você vai chamar a atenção por alguma coisa, algum erro que você acha que ele cometeu, você não precisa se comunicar com agressividade só porque você está na obtenção daquela sabedoria naquele momento. Você pode ser gentil, mesmo ensinando, sem autoritarismo, sem subjugamento. Quando você dá alguma coisa para o outro, você dá de coração aberto ou você cobra depois? Ou você fala assim, tá me devendo favor de vida, vou pedir tal coisa. Lembre-se que o universo é tão perfeito, a máquina que Deus fez é tão perfeita que aquilo volta para você, não precisa você querer cobrar. Observa se essas coisinhas você faz. Eu sei que são coisas bobas que vocês já ouviram, que todos nós já ouvimos em todos os lugares, mas eu estou chamando agora para que vocês parem e se perguntem se a cada relação vocês estão agindo assim. Vocês conseguem se puxar para o observador a cada segundo, se auto-observando, se estão praticando esse amor ao próximo que Jesus ensinou? Ah, Thaís, eu esqueço. Só lembro de vez em quando, muito de vez em quando. Aí eu vou dizer o que vai melhorar isso. Meditação diária. Quantos minutos você puder, quantos minutos você conseguir no início e depois vai progredindo. Estuda no YouTube aí como se faz uma meditação. Não é o objetivo desse vídeo. Estuda o Evangelho todos os dias. Peça para a espiritualidade amiga, peça para Jesus, peça para os seus mentores, o anjo da guarda, peça para os espíritos amigos que abra a sua consciência para que você cada vez mais consiga estar no observador para agir com os irmãos da melhor maneira, da maneira que mais possa se aproximar de Jesus. Vocês vejam, na Quinta-feira Santa, Jesus lavou os pés dos discípulos. Você seria capaz de lavar o pé de um traidor? De uma pessoa que te traiu? Você já recebeu uma traição na sua vida? De alguém? Não só traição de homem e mulher, mas traição de todos os sentidos. Você seria capaz de lavar os pés? Eu não estou falando literalmente, gente. Estou falando servir, ajudar alguém que já te traiu, já foi desonesto com você, já foi grosso com você, já te fez mal. Você consegue enxergar esse irmão como uma criatura de Deus que é tão perfeita, que só está em evolução, mas vai chegar na perfeição e merece todo o amor e respeito seu, porque é criatura de Deus assim como você. Mas naquele momento cometeu um erro com você, mas nem por isso você deve odiá-lo pro resto da vida. Você é capaz de perdoar, servir novamente? Você é capaz de observar isso? Quão você se julga bom? Bom, eu me julgo boa o tanto que eu consigo lembrar de praticar isso todos os dias, em cada segundo, em cada minuto. Não vamos deixar a vinda de Jesus para a Terra passar em branco. Precisamos amar mais. Precisamos trilhar um caminho de transformação interna
no dia a dia, nas ações cotidianas, errei. Próxima vez, deveria ter feito isso. Próxima vez eu vou fazer isso. Assim vai transformando. Vai e volta, vai e volta. Cai no buraco. Fazia tempo que eu não falava assim com alguém. Putz, falei. Tudo bem. Sinto muito, me perdoe, te amo. Sou grato para mim mesma. E aí continua o caminho. Sempre em busca dessa melhoria. Esse é o quanto você é bom. O quanto você busca ser igual a Jesus. E a tudo que ele ensinou. Você não está salvo porque ele morreu na cruz. Você está salvo porque ele deixou uma mensagem que um dia você vai aprender. Mas vamos acelerar isso porque a terra de regeneração está aí. Bora? Boa Páscoa para todos, pessoal. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Então se inscrevam no canal, ativem o sininho e compartilhem com o máximo de pessoas que vocês conhecerem que gostam desse tipo de assunto. E me ajudem a fazer o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e vai espalhar para o máximo de pessoas possíveis. Afinal, a gente precisa espalhar a luz, como Jesus disse, ide pregar o Evangelho. Vem conosco nesse projeto Vibrando Regeneração.